Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Sindicato do RPG, mais um desses de dicas curtinhas e rápidas, num passo a passo de como preencher sua ficha se você está começando a jogar D&D quinta edição. De novo, lembrando que no Brasil os livros de Dungeons and Dragons são traduzidos e publicados pela Galápagos. Compre o seu. Eles são muito bonitos e é super legal ter à mão em jogos, é super legal ler para criar seus personagens. E se você for jogar, você precisa apenas do livro do jogador básico. Se você for narrar também, dá para narrar só com esse aqui, então vale super a pena. E vamos lá para o segundo passo. Eu costumo, então, como eu falei no primeiro vídeo, recomendar que jogadores novos comecem pelos antecedentes, porque é uma forma de você não se preocupar com regras e mecânicas no começo e criar seu personagem mais pensando no roleplay e na sua personalidade, como que você vai interpretá-lo. Dá para fazer o mesmo no segundo passo, que é a raça, tá? Então, lá no antecedente e na raça, você vai ver que tem algumas características que elas lidam com algumas regras, né? Então, valor de constituição aumenta em 2, e aí tendência, deslocamento, você começa a entrar em algumas regras dependendo da raça ou antecedente que você escolhe. Eu recomendo assim, anota isso no canto, mas não precisa se preocupar com isso no momento. O mais legal é começar a criar esses personagens, seu personagem, pautado na interpretação, mais do que em regra. É claro que jogadores mais experientes, comumente, gostam de criar personagens combeiros, mas aí é com um pouco mais de conhecimento do sistema, entender como que as regras se conversam e como que você pode otimizar seu personagem para fazer melhor proveito de todas elas. Se você está começando, é legal focar um pouco no roleplay, né? E aí o interesse pelas regras vem naturalmente. Vamos tentar nos apegar aos nossos personagens por esse lado. E da mesma forma que o antecedente vai te dar uma noção da personalidade e de quem o seu personagem era antes de começar a se aventurar no mundo das missões e das caças de monstros e do heroísmo, ele veio de algum lugar e esse lugar tinha ali sua cultura. Mesmo em antecedentes de viajantes, ermitões, personagens reclusos, existe alguma característica que você traz de onde você nasceu, da sua família, de quem te criou. Você pode usar ou não no seu personagem, mas dentro dos capítulos das raças, você tem algumas descrições sobre a cultura dessas raças, né? Então, anões ali, longa memória, longo rancor, tem a descrição ali de quantos anos eles vivem. A partir da sua idade, você consegue também começar a levantar alguns questionamentos. Se um anão vive 400 anos, quanto tempo demora para ele ser considerado um anão maduro, né? E sair de casa? E aí tem clãs e reinos, aí tem a relação, aqui nos anões especificamente, a relação que eles têm com outras raças, elfos, halflings, humanos, deuses, clã, então, nomes, sugestões de nomes, tudo isso aqui é super legal para construir essa personalidade e construir esse background do personagem. Aí a hora que você chegar aqui em traços raciais, nessas características mais de regras, anota em algum lugar, mas não se preocupa com isso no momento. Tenta pensar, da onde eu vim, era uma aldeia de anões? Ou pode ser que eu tenha sido, sei lá, um elfo criado por anões. E aí você vai ter um pouquinho dos dois. Começa a pensar nesse lado mais interpretativo. Dá uma lida, aí não tem como fugir, tem que dar uma lida no capítulo da raça que você tem interesse. Claro, se você quiser um pouquinho além e quiser começar a combar raça com classe, existem algumas raças que favorecem algumas classes, sim. Então, se você
quiser um ladino ou alguém que ataque à distância, um elfo ele vai ter um seu bônus de destreza ali, que é melhor para esse tipo de classe. Se você quiser logo de início já criar um personagem otimizado, então segue aí os vídeos que mais pra frente a gente aborda esse tipo de mecânica, né? E o que são valores de atributo e a relação deles com as classes. Mas se você topar jogar pela interpretação, não precisa. Às vezes fica até um desafio legal. Você ser melhor numa coisa naturalmente, mas o caminho que você decidiu seguir exige que você seja melhor em outra. Aí você tem que treinar para chegar lá. Então fica aí a dica. Comece pela raça, mas não pela mecânica dela, pela história. E caso seja um cenário autoral, dá uma conversada com o mestre. Fica aí também sugestão para mestres. Pensa no seu mundo. Como que são as culturas dessas raças. E aí, no nosso cenário autoral, a gente criou algumas dinâmicas interessantes, né? Quem acompanha o Sindicato RPG no Spotify sabe que a gente tem a Cavalaria, né? Que é uma ordem extremista, são os vilões do cenário e eles caçam draconatos. Então, os draconatos, o personagem que começa draconato já começa com esse problema para enfrentar. E você pode criar coisas do tipo no seu cenário para dar mais um saborzinho aí para essas raças que já vem no livro. Tá bom? Então fica aí o segundo passo. Dá uma olhada nas raças, mas foca um pouco mais na cultura, na descrição delas. E aí tenta juntar isso com o antecedente e começar a dar mais um pouquinho de corpo para a história do seu personagem. Obrigado, siga aí o Sindicato da RPG para mais dicas nesse passo a passo. E siga a gente no Instagram, Twitter e Spotify, Sindicato da RPG. E até o próximo.